Nós vamos à palavra de Deus neste momento, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versos 1 a 6. Eu quero ler com os irmãos nesta passagem para refletirmos sobre as lições na casa do oleiro. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 1 até o 6, assim nos diz a palavra. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele viveu cerca de 600 anos antes da vinda de Cristo ao mundo. Jeremias viveu em uma época de grande decadência espiritual na vida do povo de Deus. O povo de Deus havia se afastado de Deus. O povo havia mergulhado na idolatria, na injustiça, na rebeldia. Neste cenário chama a nossa atenção que Deus não manda Jeremias direto para o púlpito. Deus não ordena Jeremias confrontar o povo imediatamente. Deus diz ao profeta: levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque antes de falar, Jeremias precisava ver. Antes da mensagem, Jeremias precisava ter a revelação. E Deus, em sua sabedoria, ele leva o profeta Jeremias a uma sala de aula viva. Não é um templo, não é uma escola de profetas, não é em um seminário. O local é uma oficina simples, um lugar comum, um lugar aparentemente sem importância. E Deus leva Jeremias na casa do oleiro. Deus leva o profeta num lugar onde um homem, um profissional do ramo de confeccionar vasos de barro, estava fabricando seus vasos. Deus leva Jeremias na olaria, na casa do oleiro. E ali, naquele local onde o oleiro fabricava os seus vasos, aonde havia um aparelho, um equipamento aonde tinha alguma engrenagem ou algum sistema que proporcionasse ao oleiro, tocando com seus pés, fazer uma roda girar. Girava sentido horário e também anti-horário, conforme o oleiro quisesse. Sobre aquela roda, o oleiro colocava o barro e então ia formando um vaso. Vaso que poderia ser usado para planta, poderia ser usado para água, poderia ser usado para joias, poderia ser usado para guardar até mesmo moedas, dinheiro, ouro, prata, riqueza. E ali naquela olaria, na casa do oleiro,
o Senhor tem uma conversa com Jeremias. Jeremias está diante daquele profissional do ramo de olaria, contemplando aquele oleiro fazendo um vaso. E a pergunta que o Senhor faz a Jeremias está no versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Isso nos leva a entender que naquele momento em que Jeremias está naquela casa do oleiro, ocorreu de um dos vasos que o oleiro estava fabricando, ele estragou nas mãos do oleiro, e o oleiro ele refez aquele vaso. E essa experiência tão assim, a princípio simplória, serviu como sendo uma das maiores lições para o profeta Jeremias. Jeremias, ele não apenas ouviu uma explicação, ele assistiu ao processo de fabricação de vaso. Ele viu o barro sendo moldado, ele viu o vaso se deformar nas mãos do oleiro, e ele viu o oleiro com paciência começar de novo. Deus queria naquele dia ensinar ao profeta Jeremias algumas lições antes de Jeremias transmitir ao povo. Meus irmãos, quando eu li a respeito desse texto, o texto que já foi lido por mim muitas e muitas outras vezes, eu me recordei de um período da minha vida em que eu cursava a 5ª série do 1º grau. E a gente tinha uma das disciplinas que era a chamada técnica agrícola. Naqueles anos 80 e 90, a nossa região ela ainda produzia muito, e as escolas, a maioria delas, tinha essa disciplina, técnica agrícola, para ensinar a respeito de como plantar uma horta, como cuidar de um pé de milho. Hoje isso parece assim uma coisa até muito estranha, pensar que uma escola possa ensinar. A escola que eu estudei, uma escola pública estadual, ela tinha essa disciplina, e havia um dia no mês que a nossa professora de técnicas agrícolas, ela nos tirava da sala de aula, irmã Sebastiana, e nos levava para a horta da escola. E lá a gente colocava a mão na enxada, colocava a mão no regador, lá a gente colocava a mão na sementeira, e a gente não apenas estudava teoricamente, a gente via na prática. Ao ler sobre essa experiência vivida por Jeremias na casa do oleiro, me fez recordar desse momento lá atrás, quando eu tinha meus 11, 12 anos. Deus às vezes nos leva para algumas situações para nos tirar da teoria e nos fazer viver na prática algumas experiências com Ele. Porque, meus irmãos, há lições que não entram pelos ouvidos apenas. Aliás, há lições que só entram quando passam pelos nossos olhos e descem ao nosso coração. E é ali na casa simples do oleiro que Jeremias aprende algo que mudaria não apenas a sua vida, mas mudaria também a sua mensagem. Mudaria a sua maneira de enxergar Deus e também enxergar o povo de Deus. E agora então, com os olhos abertos e o coração impactado por aquilo que viu, Jeremias está pronto para entender a primeira grande lição que ele tem ali na casa do oleiro. E a primeira lição na casa do oleiro é sobre a soberana intenção do oleiro. O versículo 4 nos conta que, como o vaso que ele fazia de barro, ou seja, o texto nos diz que o oleiro estava fabricando um vaso. O oleiro estava fabricando um vaso.
O oleiro tinha um propósito para aquele vaso. Ele não pegou o barro por acaso. Existia uma intenção antes da formação. Existia um projeto antes do processo. Um arquiteto, por exemplo, da construção civil, antes de levantar um prédio, ele já tem tudo pronto no papel. Mesmo que a obra esteja só no começo, o arquiteto ele já vê o prédio pronto. Hoje, então, com alguns recursos, ele consegue, inclusive, confeccionar uma foto e até um vídeo que já mostra aquele prédio. Dias atrás eu mostrei aos irmãos uma foto do nosso templo com as poltronas, antes das poltronas estarem aqui. A inteligência artificial proporcionou isso. Eu coloquei uma foto do templo com os bancos de madeira e apenas enviei uma foto da cadeira, da poltrona, e ela então preparou uma imagem do templo, não com os bancos de madeira mais, mas já com as poltronas. Um projeto. Aquele oleiro ali que Jeremias visitou, ele tinha um projeto. O projeto era construir um vaso, confeccionar um vaso. E mesmo sem o vaso estar pronto, ele já tinha em mente, ele tinha intenções com aquele vaso. Assim também é Deus conosco. Deus, ele tem intenções a nosso respeito. Você não é obra do acaso. A sua vida não é um acidente. Deus tem plano. Ele tem um plano para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Deus tem um desenho para a nossa vida. Deus tem um destino para a nossa vida. Como o Senhor já havia dito a Jeremias, lá quando o chamou no capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse, eu te conheci. Muitas pessoas, às vezes, talvez por falhas, por fracassos, por situações as mais diversas da vida, chegam em um momento da sua existência que começam a achar que Deus desistiu dele. Mas o oleiro nunca começa algo sem intenção. Mesmo quando o barro parece ser algo sem valor, mesmo quando ninguém vê propósito, o oleiro ele já enxergava o vaso pronto. Assim também é Deus para conosco. Nós estamos ainda numa fase de construção, de confecção, mas Deus já vê a nossa vida pronta, finalizada. Deus vê em você o que você ainda não consegue ver em si mesmo. Deus vê, meus irmãos, as nossas dores, as nossas angústias. Deus vê as nossas lutas, as nossas batalhas. Deus vê as nossas falhas, os nossos fracassos. Deus vê os nossos erros, os nossos tropeços. Deus vê os nossos sonhos, os nossos anseios. Deus vê os nossos planos, a nossa história. Mas isso muita gente também vê. Muita gente vê. Os nossos erros, inclusive, tem muita gente que os vê. Mas Deus vê muito mais do que isso. Deus vê a pessoa que Ele nos criou para ser. Deus vê lá na frente a nossa vida concluída. Deus vê o seu futuro e Ele te diz hoje: deixe-me moldar a sua vida. E por isso o valor da nossa vida não está em nosso passado. O valor da nossa vida está em nosso futuro, naquilo que Deus está fazendo em nós. Um turista certa vez entrou numa olaria
e viu lá o oleiro sujo de barro, trabalhando com um pedaço aparentemente sem valor de barro. E aquele turista perguntou para aquele oleiro: quanto vale esse barro? A resposta do oleiro foi: depende do que eu fizer com ele. Porque o valor não está no barro, o valor está nas mãos daquele que molda o barro. Talvez você se veja como alguém sem valor em algum momento, mas deixe-me te dizer uma coisa: nas mãos de Deus você tem muito valor. Nas mãos de Deus a minha e a sua vida tem muito valor. Essa é a primeira lição na casa do oleiro. A soberana intenção do oleiro. Nós não estamos aqui neste mundo por acaso. Há uma intenção de Deus sobre nós. Mas a segunda lição na casa do oleiro é sobre o poder transformador do oleiro. Esse poder, ele se manifestou primeiro naquele oleiro ali na casa visitada por Jeremias, em que tudo era apenas barro, inicialmente. Mas ele pega aquele monte de barro e então vai moldando e faz um vaso. O oleiro tem o poder de transformar o barro em vaso. Um dia lá atrás, quando Deus criou esse mundo, Deus, ele pegou um punhado de barro e em suas mãos, ele moldou a vida humana e nos fez do barro, nos fez do pó. Ele transformou o que era simplesmente barro em ser vivente, soprando em nossas narinas o fôlego da vida. Esse é o poder do oleiro em transformar o barro em um vaso. E esse poder do oleiro, ele é um poder tão tremendo. Lá na olaria visitada por Jeremias, diz o texto que o vaso em algum momento ele se estragou. E o que o oleiro fez? Juntou aquele punhado de barro e jogou fora? Foi isso? Não. Ele juntou aquilo que já estava até mais firme, juntou os cacos, amoleceu novamente, colocou sobre a roda, e agora ele cuidadosamente, ele começa transformando, fazendo assim uma segunda edição daquele primeiro vaso. O primeiro vaso, ele estragou, mas o segundo vaso, ele é feito agora em glória. E a glória do segundo vaso é maior do que a glória do primeiro. Por quê? Porque esta é uma manifestação da graça de Deus, que poderia ter desistido do primeiro vaso, mas não desistiu. E ele refaz o vaso. O poder transformador do oleiro agora de pegar um vaso estragado, um vaso quebrado. Isso ilustra muito bem o que Deus fez, faz e continuará fazendo. Deus não descarta, Ele restaura. Deus não abandona, Ele reconstrói. Deus não cancela, Ele transforma, Ele muda. Talvez o barro tenha se deformado pelo pecado, talvez o barro tenha se quebrado pelas escolhas, talvez o barro tenha se endurecido pela dor, mas enquanto está na mão do oleiro ainda há esperança. Tem gente que acha que acabou tudo, mas Deus mandou dizer: hoje você está nas minhas mãos. E eis aqui uma gloriosa verdade: o fracasso do barro não cancela o propósito do oleiro. O fracasso do barro
não cancela o propósito do oleiro. A queda do vaso não anula o propósito do oleiro. Estragou o vaso, mas Deus não descartou. Sobre a roda, Ele inicia um processo de reconstrução. É um processo que às vezes pode ser demorado aos nossos olhos, porque a roda ela gira em sentido horário e às vezes em sentido anti-horário. Isso ilustra muito bem, meus irmãos, a maneira como Deus trabalha em nossa vida, porque há momentos que a gente precisa de dar algumas voltas atrás. Há momentos em que a gente precisa dar alguns passos atrás e Deus nos faz dar esses passos, para que assim Ele possa nos moldar conforme a sua vontade. E aí nós chegamos então à terceira lição na casa do oleiro. A primeira é sobre a intenção, a segunda é sobre o poder, e a terceira lição é sobre a promessa do oleiro. Ele tem intenções, Deus tem planos, intenções para conosco. Deus tem todo o poder e Ele pode transformar a nossa vida, e Ele quer muito fazer isso. E Ele então promete: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. E aqui está a grande promessa: nós estamos nas mãos de Deus. Isso muda tudo. Nós estamos nas mãos de Deus. Porque as mãos do oleiro são mãos que moldam, são mãos que sustentam, são mãos que não desistem. Deus não apenas trabalha no barro, Ele garante o resultado final. E o texto continua mostrando que Deus pode fazer um vaso novo em nossa vida, Deus pode restaurar qualquer vaso quebrado, e Deus pode usar todo vaso para a glória do nome dEle. E o resultado final, no que depende de Deus, o oleiro não para de trabalhar. Ele está trabalhando, porque desde a antiguidade não se viu e não se ouviu um Deus que opera e trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 1. No que depende de Deus, Deus está trabalhando, mas é preciso haver uma resposta nossa. A resposta nossa enquanto barro, enquanto vaso quebrado, a gente precisa se render. E quando o barro se rende, quando o vaso se põe nas mãos do oleiro, o oleiro faz algo glorioso. Meus irmãos, Deus quer moldar a nossa vida. Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer restaurar a nossa história. E para isso a gente precisa se render ao processo. Esse processo dói. Esse processo às vezes parece que demora, mas quando o barro se rende, o milagre começa. O milagre começa. Esta mensagem, ela, talvez como nenhuma outra, ela falou muito e muito ao meu coração. Porque antes de trazer essa mensagem à igreja, o Senhor me levou à casa do oleiro. E aliás, eu acho que eu ainda estou na casa do oleiro, vendo aquilo que Deus está fazendo. Mas Ele não completou
ainda há muito por ser feito. E o nosso chamado é para a gente se entregar a cada dia, é para a gente se render a cada dia. Na experiência vivida por Jeremias, Jeremias saiu da casa do oleiro com uma mensagem muito clara: Deus ainda está trabalhando, Deus ainda está moldando, Deus ainda está transformando. Mas a pergunta final não é sobre o oleiro, a pergunta final é sobre o barro. Será que nós estamos dispostos a ser moldados? Será que nós estamos permitindo o Senhor nos moldar conforme a sua vontade? Ou será que em algum momento a gente não tem sido resistente ou tem endurecido o nosso coração? Hoje Deus está nos dizendo: eu posso refazer a sua vida, eu posso restaurar a sua história, eu posso transformar você em algo novo. Mas você precisa dizer: Senhor, eu sou o barro, faz de mim o que tu queres. Nas mãos do oleiro o barro não tem passado, nas mãos do oleiro o barro tem futuro, e um futuro glorioso. Certa vez, um vaso, depois de pronto, ele foi colocado em uma prateleira de honra, e alguém perguntou para aquele vaso: como você chegou aqui? E o vaso respondeu: eu fui amassado, eu fui quebrado, eu fui apertado, eu fui girado, eu fui queimado, mas eu nunca saí das mãos do oleiro. Essa é a grande questão. Nunca sair das mãos do oleiro. Porque aquele que não sai das mãos do oleiro, a promessa é que ele será um vaso novo a cada dia. Quem permanecer nas mãos de Deus, o seu final será glorioso. Hoje Deus nos trouxe à casa do oleiro e Ele está nos perguntando: vocês querem ser moldados? Vocês aceitam o processo? Hoje Deus está dizendo: eu ainda posso refazer a sua vida, eu ainda posso restaurar a sua casa, eu ainda posso mudar a sua história. Nunca saia das minhas mãos, assim diz o Senhor, porque é nas minhas mãos que eu vou moldar a sua vida. Não importa como você chegou, não importa como você está aqui, o que importa é nas mãos de quem você está. A mensagem desta noite, ela nos chama a todos a um apelo a nos rendermos ao oleiro, ao Senhor de nossas vidas, porque somente nas mãos dele nós verdadeiramente poderemos produzir algo de bom nesse mundo. Eu quero convidar os irmãos a fazermos uma antiga oração nesta noite. Esta oração diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo, porque eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Mas não um vaso como eu quero, um vaso como tu queres. Porque tu que és o oleiro, eu sou apenas o vaso. Então quebra minha vida e faça ela de novo. Quero convidar os irmãos a estarmos em pé neste momento, e nós estaremos junto com o nosso ministério de louvor, fazendo esta oração: eu quero ser, Senhor, um vaso novo. O apelo desta mensagem é para cada um de nós, para que a gente possa verdadeiramente
na casa do oleiro, estarmos nas mãos dele, para que sejamos esse vaso novo que ele deseja fazer da minha e da sua vida. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida nos destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Eu gostaria de nesta noite orar pela sua vida, orar pela minha vida, porque Deus deseja fazer da nossa vida um vaso novo a cada dia. Se você nesta noite entende que o Espírito Santo de Deus falou diretamente ao seu coração, trazendo assim ao seu coração uma consciência de que você precisa ser um vaso novo, eu gostaria de convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui, para que possamos nos colocar na casa do oleiro, nos colocar diante do Senhor, pedindo que Ele quebrante o nosso coração, que Ele
quebre a nossa vida e nos faça de novo. Nós precisamos de restauração, nós precisamos de renovação. O Senhor quer usar a nossa vida para a honra e glória do nome dEle, mas antes disso, nós precisamos passar pela casa do oleiro. Nós precisamos ser moldados pelo oleiro. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Senhor, quantas lições nós aprendemos na casa do oleiro. Muito obrigado, Senhor, por nesta noite o Senhor nos permitir visitar esta passagem bíblica tão conhecida por nós. Mas, ó Deus, nós pudemos entender uma mensagem tão necessária para esse momento da nossa vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. E nesta noite o Senhor nos traz um confronto e também um conforto. O Senhor nos mostra, ó Deus, que o Senhor ainda não completou a obra que o Senhor tem a realizar na nossa vida. Mas o Senhor nos mostra também, ó Deus, que há esperança se nós nos rendermos à Tua soberana vontade, às Tuas intenções, aos Teus planos. Por isso, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos nesta noite. Aqui estamos nós, a Tua igreja reunida, ó Deus, nós estamos juntos na casa do oleiro. Então, Senhor, molda o nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor, quebra, ó Deus, e refaz quantas e quantas vezes necessário for, para que possamos ser um vaso novo, um vaso, ó Deus, que possa produzir honra e glória ao nome do Senhor. Ó Deus, assim como o Senhor falou ao coração de Jeremias e ao povo de seu tempo, o Senhor está falando conosco nesse momento, ó Deus. O que o Senhor deseja fazer na nossa vida, na vida da nossa igreja, Senhor. Ó Deus, nos abençoe como Igreja Batista Jardim Surubi, que sejamos uma casa do oleiro. Ó Deus, uma casa onde o Senhor vai nos moldando a cada dia conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, tenha liberdade, Senhor, para moldar o nosso coração conforme o Teu querer, até que tenhamos todos um coração segundo o Teu coração. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão ímpar nas nossas vidas. Que esta seja uma noite marcante, ó Deus, na nossa vida como servos do Senhor e como igreja do Senhor. Nos dê, ó Deus, um bom retorno aos nossos lares, que o Senhor possa nos guardar ao longo dessa semana. Pedimos a Tua paz e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Diga para esse irmão, para essa irmã do seu lado: você é um vaso de bênção. Você é um vaso de bênção. Robson, você é um vaso de bênção. Deus continue te abençoando. Todos os irmãos, seu Itamar, o Senhor é um vaso de bênção. Deus o abençoe a cada dia. Mamailza também, todos os demais irmãos, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, que o Senhor nos guarde, nos proteja. Tenhamos um bom restante de noite e uma boa semana debaixo da graça do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.